Muito boa tarde a todos aqui. Eu sou o Felipe, ex-aluno e eterno aluno da Marta, e estamos aqui hoje por um motivo maravilhoso, né? Que é a homenagem de 70 anos da professora Marta Hubner. Estamos entre pessoas muito queridas aqui pela professora Marta e transmitindo também pelo canal da USP no YouTube, onde quem não teve oportunidade de estar aqui pode acompanhar. E uma grande honra, né, para nós aqui, né, muitos ex-alunos, atuais alunos, professores, né, colegas de laboratório da professora Marta, e, acima de tudo, né, pessoas que se importam e têm um grande carinho pela Marta. E não é à toa que a gente tem esse grande carinho pela Marta. Poderia ficar muito tempo falando do histórico de pesquisa da professora Marta, de todo o conhecimento da análise do comportamento, o quanto que ela influenciou e influencia a análise do comportamento no Brasil. Mas eu estou aqui para falar mais coisas sobre a Marta. Acho que aqui todo mundo sabe disso, né? Sobre a Marta. E a Marta, onde ela está, onde ela toca, as pessoas que ela se relaciona, ela muda a vida dessas pessoas, né? E nós somos grande prova disso, né? Assim, o quanto que ela mudou tudo, né? Nossa forma de pensar, de se relacionar, as oportunidades que surgiram por conta da professora Marta. E diria que a professora Marta, ela é uma pessoa de conexões, acima de tudo, né? E essas conexões de juntar pessoas, de tratamento, de multitarefa, e uma pessoa que merece muito esse espaço aqui, e que a gente está muito feliz e orgulhoso de estar aqui na frente aqui de vocês para falar coisas, né? E chamar pessoas queridas que tiveram, né, uma grande história com a Marta, porque, né, de fato, ela merece muito tudo isso. E, né, passo aqui pro Victor. Olá, pessoal, boa tarde a todos. A gente está muito feliz de estar aqui mais uma vez falando sobre a professora Marta, né? E eu vou falar algo que talvez estranhe, algumas pessoas estranhem, mas a nossa homenagem aqui, ela não é para uma pessoa, ela é para duas pessoas, né? E como o Felipe disse, a gente tem a Maria Marta Costa Hübner, né? A pessoa que é aclamada no Brasil e no mundo, que eu lembro em 2015, a gente em San Antonio, no Texas, com a Marta virando presidente da ABAE, e a gente falava, eu sou um dos alunos da Marta. E quando a gente falava isso, as pessoas sorriam pra gente, por motivos diferentes, né? E aqui eu quero explicar, quando eu digo que a gente está falando sobre duas pessoas, a gente fala sobre o grande nome da análise do comportamento no Brasil e no mundo, que impacta pessoas. Então, se a gente for pensar no impacto que a Marta tem, né? Vamos pensar aqui, nós somos dois alunos e a gente diz que somos eternos alunos da Marta. A gente não diz que fomos alunos, nós falamos nós somos alunos da Marta, né? Porque a gente pensa que o tanto de pessoas que foram impactadas indiretamente através da gente, pelo que a Marta passava pra gente, né? Nos lugares onde a gente passou, a gente fala de um número muito grande de pessoas. Mas esse é um recorte muito pequeno do que a Marta já fez pela análise do comportamento no Brasil e no mundo, porque ela atingiu tantas pessoas que depois atingiram tantas pessoas que hoje é impossível a gente conseguir quantificar o resultado real do impacto da Marta Hubner na análise do comportamento no mundo e na vida de muitas famílias de pessoas diagnosticadas com autismo. Hoje eu posso falar com tranquilidade que, pelo menos, né, indiretamente aqui, ela acessou tantas pessoas dentro das nossas clínicas, e eu aposto que todo mundo que está aqui, que já foi aluno da Marta algum dia, sabe também do impacto que causou, né, o trabalho da Marta na vida dessas pessoas. Então seria impossível a gente falar em um número exato, mas hoje eu posso dizer, todos os trabalhos
que são bem feitos em análise do comportamento no Brasil, de alguma maneira já se relacionaram com Martha Hübner. Então, talvez a gente possa, né, quantificar 200 milhões de pessoas no Brasil que, de alguma maneira, foram impactadas, ainda que indiretamente. E quando eu digo que a gente veio falar sobre duas pessoas diferentes, eu falo da Maria Marta Costa Hübner, que é essa pessoa que impacta, né, o mundo todo, mas mais do que isso, a gente veio também falar sobre Martinha, né? Que é uma outra pessoa, né? A gente tem um grande personagem da análise do comportamento, mas a gente tem um grande ser humano. E eu acho que isso impacta, ao meu ver, muito mais do que até a própria Maria Marta Costa Hübner. Porque a gente vê, né, olhando recentemente, a gente no congresso em Washington, falando sobre as grandes habilidades que um mentor precisa ter, e parecia que as pessoas descreviam naquele momento quem era Marta, né? Quem era Martinha e Maria Marta Costa Hübner. Essa pessoa que precisa ter um senso de humor, essa pessoa que é agradável, essa pessoa que consegue atingir as pessoas em instâncias diferentes. E é gostoso a gente poder, assim, uma das nossas maiores saudades quando a gente fala sobre tempo de USP, sobre o tempo que a gente passou na convivência da Marta, a gente fala sempre sobre isso. Que era o tempo que a gente passava conversando com a Marta, se divertindo e, assim, sentindo que a gente tinha uma pessoa próxima. Né? A gente fala isso com a maior tranquilidade do mundo. O carinho que a Marta passa para as pessoas, isso também é reproduzido. Né? E aí eu acho que dois grandes momentos me marcaram muito, né, nessas idas e vindas de Abai ao lado da Marta. Uma delas foi quando a gente chegou em San Antônio, a Marta na suíte presidencial do Grand Hyatt, né? Lugar chique. E ela como presidente, aí todo mundo falava, nossa, Marta Hübner, né? Assim, o mundo todo olhava para isso e falava, caramba, essa pessoa aqui é importante. E aí, a gente, quando entrou no elevador, a gente saiu na suíte, né, presidencial, Martinha abre os braços, meninos, com aquele sorriso. E a gente falou, a gente veio encontrar a presidente da BAE e a gente encontrou a Marta aqui, a Martinha, né? Tinha coxinha, a gente lembra da gente fazendo... E caipirinha também. A gente fez caipirinha pro Catânia, né? Então, foi um momento assim que a gente sentiu que esse apelo real, humano e caloroso com as pessoas, ele se estendia, ele ia além do que era a Marta para análise do comportamento, ou a Martinha para análise do comportamento. Né? E aí, logo na sequência, ela falou, vocês vão ter que conhecer a minha amiga aqui. E a gente já falou sobre essa história diversas vezes com várias pessoas. E aí ela, com um sorrisão, falou, essa aqui é a Maria, se não me engano, que era a camareira do hotel. Ela falou, nossa, ela é muito... E aí colocou a gente para conversar com a Maria, que falava espanhol, e a gente, né, enroscando aquele espanhol com ela, e a gente sentiu ali, de novo, aquele lado humano, real, próximo das pessoas, que a Marta sempre trouxe pra gente, em todos os momentos. E logo na sequência, ela estava ali, abraçada com Maria Malott, abraçada com Julie Vargas, né, assim, e conversando com as pessoas com esse mesmo carisma, com essa mesma condição real. Né? Então, quando a gente pensa nessa organização, nesse evento, a nossa ideia é homenagear essas duas grandes pessoas. Né? Assim, o grande nome, o grande personagem da análise do comportamento, mas também esse lado real, esse lado humano, que faz com que a gente esteja muito, assim, imensamente feliz de poder estar aqui e falar um pouco, né, e também trazer outras pessoas aqui na frente para falar um pouco sobre quem é Marta, e eu tenho certeza que durante esses depoimentos a gente vai ouvir histórias que são muito semelhantes, histórias que vão variar. Então a gente montou, né, essa ideia principal para a gente trazer pessoas que falam um pouco sobre essa história, sobre quem é Marta. Logo na sequência, né, a gente vai ter alguns eventos aqui dentro do auditório e a gente vai finalizar num museu interativo com algumas, né, coisas que vão ser bem importantes, mas a gente deixa para chegar lá e falar um pouquinho mais sobre isso. Então, nesse momento, até para a gente abrir esse evento, né, a gente vai passar alguns vídeos de pessoas falando um pouco sobre
o quanto a Marta, né, ou Martinha, ou Maria Marta Costa Eubner, participou e participa da vida de pessoas diferentes, em lugares diferentes. E eu acho que até para a gente ter uma noção desse impacto, é legal ver que são pessoas de lugares completamente diferentes, que não puderam estar aqui, mas enviaram, né, vídeos para falar um pouco sobre essa história também. Então, quero chamar os vídeos, por favor. Jorge? Marta, querida. Puxa vida, que comemoração bonita, que comemoração boa. Há muito que comemorar. Eu teria muitas coisas para comemorar com você desde quando a gente começou a trabalhar juntos, eu ainda numa posição de aluno, você já monitora, sempre na minha frente, sempre mais esperta, e me ensinando um monte de coisas em disciplinas da PUC, e depois como colega, como uma pessoa que trabalhou em várias associações e que a gente fez um monte de trabalho juntos, tanto na MC quanto na ABAC, depois, logo depois na SBP, quando você foi primeiro presidente e depois do conselho, junto comigo em algumas oportunidades, quanto conhecimento que eu tive por estar perto de você. A sua entrada na USP foi uma coisa que só levou contribuições para a USP, e a prova está aí, os seus alunos fazendo toda essa festa para você, mais do que merecida, e eu gostaria imensamente de estar aí, mas como você sabe, eu estou fora de São Paulo, então não deu para subir, mas eu deixo aqui com você o meu enorme abraço, meu enorme beijo e toda a admiração de um trabalho que a gente foi seguindo paralelamente, de vez em quando se tocando, mas de qualquer maneira com muito respeito, com muita alegria e com muito gosto de trabalhar juntos, tá? Foi bom demais estar aqui, tá bom? Então, olha, um grande beijo, muitas felicidades e parabéns aos alunos também que tiveram essa ideia tão maravilhosa. Marta, que carreira mais bonita. Você, não sei se você sabe, mas você está entre as primeiras pessoas que despertaram em mim o gosto pela análise do comportamento, a paixão pela ciência. E eu te agradeço por isso. E eu vejo nessas décadas todas de convívio uma carreira muito rica, em que você influenciou muitas pessoas, ajudou a formar, criou grupos de pesquisa, de trabalho, publicou coisas de extrema importância para a nossa aprendizagem, para o desenvolvimento da nossa ciência. Eu quero te agradecer por tudo isso. E tudo isso que eu estou falando é muito pouco, perto de tudo que de verdade você criou, concebeu e espalhou pelo mundo. Parabéns e um grande beijo. Querida Marta, nós nos conhecemos há muitos anos, desde quando nós não tínhamos filhos. Agora, nossos filhos, não por acaso, são pessoas adultas, bons profissionais, felizes. O que eu posso falar para você desde todos esses anos em relação à sua competência profissional, que é impecável, sua ética, seus critérios altíssimos de desempenho e a sua grande capacidade de agregar pessoas. E, enquanto pessoa, você é amabilíssima, você gosta de gostar e ser gostada. Enfim, você é uma querida em todos os sentidos. Parabéns, essa homenagem é muito merecida. Marta, querida, é uma alegria muito grande para mim poder estar aqui para participar dessa mais do que merecida homenagem a você, promovida por amigos também muito queridos que eu tenho certeza que estão aí do seu lado nesse momento. Eu já disse a você em mais de uma ocasião o quanto o seu conhecimento, a sua dedicação, mas sobretudo a sua forma de fazer as coisas tem sido uma fonte de inspiração muito importante para mim ao longo da minha vida, desde que eu te conheci. Eu conheci você pessoalmente, né, eu quero dizer, em 2004, no congresso da ABA em 2004, se não me engano, e eu me lembro que o que me chamou muita atenção nessa ocasião foi o interesse que você tinha nas pessoas.
eu me lembro de pensar como é que alguém, uma mulher tão importante, tão cheia de demandas, pode ter tanto interesse em alguém que ela acabou de conhecer. De 2015 para cá, quando a nossa convivência se tornou bem mais constante, eu pude experimentar, além do seu interesse, a segurança que é ter você por perto. No meu doutorado, por exemplo, eu me lembro que no início dele, a cada reorientação de rota, que é necessária, é habitual no projeto de pesquisa, eu me lembro que inicialmente, a cada reorientação, eu tinha meio que um mini infarto. Mas essas sensações, elas foram me afetando cada vez menos, elas foram se tornando cada vez menos intensas, porque eu tinha ali a sua condução firme, a sua mão me guiando ali ao longo do processo, o seu apoio. E o seu apoio é garantia de que as coisas vão dar certo, de que a gente vai se sair bem. E foi sendo assim, né, na nossa convivência, nos inúmeros desafios que a gente precisou enfrentar juntas, a sua presença, ela tornou as situações menos difíceis. Alguns desses desafios a gente escolheu, como, por exemplo, a realização do Congresso da CBR lá em 2019, e outros desses desafios a gente não escolheu, mas a vida impôs a nós, não é, Milady? Mas em qualquer deles, ter a sua presença e o seu apoio tornou as situações mais fáceis, me permitiram avançar de um jeito melhor. Eu quero dizer, Marta, para ir encerrando, que eu penso que você tem um dom raro, que você é atenta, é interessada, é generosa e assim você tem o dom de desenvolver pessoas. Eu sou muito grata à vida por me deixar próxima de você, por ter você perto de mim e por ser uma dessas tantas outras pessoas que eu tenho certeza que estão sendo desenvolvidas aí por você. Meus parabéns pela sua trajetória e muito obrigada por tudo. Um beijo grande, Marta. Olá, fiquei pensando que falar da Marta. Marta Rubner é um ícone em vários sentidos. A Marta, ela tem uma energia que contagia, um colo que abraça, ela tem uma inteligência rápida que resolve, aquela inteligência que enxerga rápido, que enxerga longe. E, enfim, a Marta é um exemplo, né, de quem conseguiu associar a vida acadêmica com excelência com a vida aplicada. É tão difícil, né? Porque são duas carreiras complementares, porém muito diferentes. Então, eu acho a Marta um exemplo, né, de profissional, de dedicação e de amor, né? Amor pela vida e amor pela profissão. Obrigada, Marta. Parabéns. Você merece tudo de melhor. Marta. E não acaba por aí, né? Acho que tem pessoas aqui presentes que têm né, algumas coisas tão lindas quanto essas que foram ouvidas para falar um pouquinho e a gente vai chamando, né, aqui um por um. A primeira pessoa que eu gostaria de convidar é o Pedro Falheiros. E... Boa tarde, pessoal. Bom, primeiro eu quero agradecer, né, o fato de ter essa oportunidade, né, de participar dessa homenagem à Marta e ser o primeiro a falar. Isso me desonera de um monte, né, de situações que outros vão falar, então eu vou ficar mais livre aqui para falar. Eu queria começar dizendo assim, que eu vou falar de mim, mas para falar da Marta, tá? Não vou ficar falando de mim, não. Que eu sempre fui ovelha desgarrada, sempre fui. A minha mãe foi a primeira a saber, né, que eu era uma ovelha desgarrada. Júlio e Deise, que estão presentes aí, né, Júlio foi meu orientador de iniciação científica lá em São Carlos, né, ali era o Leste, né, na época. Então, assim, todo mundo meio que vai me conhecendo, vê que eu sou meio desgarrado, assim,
né? Mas com a Marta teve uma questão. Além de eu ser desgarrado, eu fui rebelde. Então tinha as duas coisas. Não era só desgarrado, era por quê? Vou contar. Porque, na verdade, eu acho, Marta, você me corrige, que eu acho que foi o único que fez o doutorado com a Marta que não fez em comportamento verbal. O único. Então, eu estava no LEOV, mas não fiz em comportamento verbal. Então, eu fiz o projeto, eu estava muito ainda na graduação, o Bernardo Guerin foi lá em São Carlos falar de comportamento social, comportamento verbal, achei aquilo o máximo, assim. Quando eu vi assim, nossa, isso é possível, né? Então, a Marta é sobre comportamento verbal, eu tenho muito interesse em comportamento social, cooperação, vou lá falar com a Marta. Aí eu fiz o projeto, era comportamento verbal e social, cooperação. E ela, como sempre, né, como o Vitor falou, assim, eu cheguei aqui, na hora que eu fui conversar com ela não me conhecia, eu não mandei e-mail, nada disso, e ela já fui falando com ela já me recebeu, já achou ótimo e tal, e depois o projeto foi para outro caminho. E ela dizia assim, toda vez que a gente encontrava alguém no congresso, algum lugar, falava assim, esse aqui é o Pedro me orientando, ele me enganou. Até na banca eu acho que ela estava falando isso, sabe? Assim, né? Então, assim, tô contando a minha história porque eu acho que a Marta tem essa coragem, né? A pesquisa translacional, a ideia do comportamento verbal, né? Então, desde muito cedo, acho que desde sempre, né, Marta? Então, é uma coragem muito grande, eu acho que é um modo assim, de pensar análise do comportamento, pensar a ciência, né, de uma forma sensacional. Assim. Eu acho que por isso que eu dou esse termo coragem, né, e acho que ela traz isso desde então, e é muito bom, acho que né, poder assim, ter a Marta como uma referência, eu acho que ela sim é uma divulgadora científica, viu, gente? Então, tem um monte de divulgador científico por aí que acho que não, né? O Instagram nos engana muito. Eu acho que sim, uma divulgadora científica e uma divulgadora da análise do comportamento. Eu acho que, né, além do que a Marta faz, da produção, de conhecimento, como ela né, como docente, como palestrante, eu acho que ela é uma divulgadora, né, em todos os sentidos. Então, eu acho que ela tem, sim, né, uma importância muito grande nas nossas vidas e para a análise do comportamento no Brasil também. E até o Roberto apareceu aqui, tem uma coisa que eu sempre lembro, ainda na graduação, a gente veio a São Paulo na PUC, e era um pessoal de Los Orcones que estava apresentando. E foi muito interessante porque a gente ficou um pouco decepcionado, porque ele era muito claro em apresentar os problemas de Los Orcones. Né? E eu lembro que aí, acho que foi 1 ou 2 dias assim, o pessoal muito ali e tal. Aí o Roberto chegou e falou, olha, e ele percebendo isso, falou, olha, falar de análise de comportamento é fácil, agora ser analista do comportamento não é fácil, né? E eu acho que a Marta ela é uma analista do comportamento, né? Ela realmente é uma analista do comportamento, é extremamente, né? Ela usa da consequência reforçadora positiva da melhor maneira possível, né? Então, assim, eu agradeço muito a Marta, porque como eu sou desgarrado, e no caso dela, rebelde, tem essa segunda parte, ela nunca desistiu de mim. Então, assim, ela me puxa. Ela me puxa. Ela fala, Pedro, você some de vez em quando. Então, de vez em quando eu dava uns perdidos mesmo. E ela vai lá, né, e me puxa ali. A gente, junto numa diretoria da BPMC, né, Marta? A gente participou. Aí depois, acho que ia ter uma outra gestão. Pedro, você tem que vir comigo e tal. Aí eu sumi. Pedro, você some. Aí depois sempre tem uma outra coisa. De repente eu sumo, ela vai lá. Então, assim, eu tenho que agradecer muito a Marta, porque, né, ser desgarrado e ser rebelde, ela ali, né, me chamando, né, trazendo sempre junto, eu tenho que agradecer muito, né, porque se não fosse ela, eu já teria, né, perdido no mundo, assim, né, vamos dizer. Um pouco isso, né, Marta? Então, acho que é isso, né, a Marta sempre, essa coisa, né, da suíte presidencial, na SBP, eu lembro, quando ela era presidente, na BPMC, era muito interessante, assim, porque ela era presidente, mas ela sempre estava dançando, ela sempre estava no meio de todo mundo, a gente sempre, eu lembro, não era, né, era no Royal Palm Plaza, tinha também uma suíte presidencial lá, e uma vez a gente foi lá, e era assim, já ser umas 3 da manhã, e tinha um monte de segurança em volta, tudo, parecia aqueles caras do Matrix, assim, nas portas, né, da suíte, e a gente lá tocando violão e tal, e a gente preocupado, assim, e a Marta, não, vamos tocar violão e tal. Então, assim, é muito interessante, né, esse repertório que a Marta tem, né, de
Não é que é difícil, é um repertório muito completo, né? Muito completo em todos os sentidos, né? E aí eu estava brincando com o Marcos, né? Que agora, recentemente, a gente teve o congresso da CBR aqui, em novembro, e a gente começou a ficar, assim, né? Muito inquieto, né? De entender a Marta, né? Aí a gente começou a pedir para ela o remédio que ela toma, porque... Mas, é claro, ela não vai revelar, eu sei disso, né? É isso, gente. Obrigado, obrigado. Tem razão. Mas você sempre tem um aval de Maria do Carmo Guedes. Quem foi modelado por Júlio de Rose, passa por Maria do Carmo, bem, eu já aceito. Tá bom, tá perdoado dessa vez, tá? Legal. E agora, aqui com a gente, Marcos Garcia. Boa tarde. Vou sentar, porque as pernas não vai aguentar. Não, acho que... Deu? Tá bom? Bom, eu trouxe uma cola, mas depois do Pedro é um pouco difícil, né? O Pedro. Bom, eu tenho uma história também com a Marta, né? E que eu falo que é uma história de um grande aprendizado, né? E que eu ensino hoje para clientes, para ex-alunos, para alunos, né? Que é o que é persistir, né? Quando eu cheguei aqui, eu já conhecia a Marta, então eu não sou uma ovelha desgarrada, eu sou uma ovelha agarrada, na verdade. Eu já vim aqui estudar, querendo estudar já o comportamento verbal, né? Eu já vim estudando, né? Quando eu saí da PUC, que eu fui orientando do Roberto, quando eu saí da PUC, eu comecei a estudar o comportamento verbal e eu fiquei estudando por 8 anos aquele livro, né? Daí eu chego aqui, e daí o Roberto me falou, a Marta está lá na USP agora. Eu falei, pô, que legal, né? Vou lá fazer meu doutorado, né? E aí eu saí correndo, escrevi o meu projeto tal, e quando eu mandei para a Marta meu projeto, a Marta me escreve um infeliz e-mail dizendo, Marcos, não vai dar. Né? Foi o único não que eu recebi dela, até hoje. E aí eu falei, não, tudo bem. Né? Eu parei uma semana, né? Minha esposa disse assim, você deprimiu, né? E bem provável. E aí, depois de uma semana, eu voltei, escrevi um e-mail para a Marta, eu falei assim, Marta, tudo bem, o projeto não está bem, tal, não está bom, é projeto, né? Mas eu posso ir aí? Ela falou, pode, é uma universidade pública, né? É uma universidade pública, é aberta, você pode. Então tá, então eu vou. Né? Aí eu me enfiei lá no Leov, né? Que na verdade não é Leov, é só Love. É só Love. E aí coincidiu, né, naquele dia da Marta, ela assumiu uma disciplina, acho que era a EC, era Psicologia Experimental. E daí, eu já professor, né, aí a Marta falou assim, você daria aula de esquemas de reforçamento? Né? Falei assim, daria, claro. Né? Então vamos lá. Né? Prepara a aula aí, vamos lá. Da aula era 3º período, se eu não me engano, né? da turma. Me lembro até os nomes dos alunos. E aí fui lá, dei aula, a Marta ficou ali na sala olhando, daí depois eu dei aula sobre controle de estímulos. Aí eu fui dando aula, né? Daí ela falou, não, equivalência eu dou. Né? Aí equivalência ela que deu aula. E depois eu corrigi as provas, daí eu fui, né? Aí eu falei, opa, acho que eu tô entrando nesse negócio aqui, né?
E aí a Marta, né, disse o sim para mim, e aí eu entrei no doutorado, e ela foi muito generosa, então a Marta me ensina a ser generoso. Ela me dá o objeto de estudo dela, que o meu projeto era um lixo, né? É... e aí, não, quem está falando sou eu, não é ela não. Mas ela me dá o objeto de estudo, que é um operante autoclítico. Eu começo a estudar esse operante e a gente começa a fazer loucuras, né, com isso, né, até trazendo objetos de cultura nordestina, uma caixa mágica, né, e fazendo uma série de pesquisas sobre controle instrucional via equivalência, né. E aí a gente começa a fazer um monte de pesquisa e aí a gente caminha, né. A Marta me ensina que o dado é soberano, né? Então a Marta, como o Pedro fala, ela é precisa, né? Ela consegue dar instrução de uma forma precisa e ir acompanhando o comportamento, tornando ele mais complexo, né? E aí ela, além dela me ensinar essa generosidade, né? A Marta também me ensina que a vida é muito mais do que a academia, né? Olhando para a relação dela com o Domingos, com a Luísa, ela vai ensinando a gente que a academia é importante, né? Mas a vida também é, né? E aí ela vai nos ensinando isso. A Marta fez com que a minha vida mudasse completamente. Ela fez eu alçar voos assim desafiadores, né? Eu me torno presidente de uma associação, eu virgem, né? Me torno presidente de uma associação, né? Da Associação Brasileira de Análise do Comportamento, a CBR. Então a Marta começa a me ensinar a ser político, né? Essa política dentro, no bom sentido, né? Mas essa política dentro da academia, né? Ela vai nos expondo a essas relações e a gente vai crescendo e a gente não vai se dando conta, né? De quem a gente vai se tornando, né? A Marta, hã? Eu me tornei uma pessoa muito melhor depois do meu doutorado, né? Muito além do que um pesquisador, né? Eu me tornei uma pessoa melhor, né? A Marta, ela nos coloca para andar, né? E eu tenho, deixa eu pegar aqui. Eu tenho uma, peraí, eu trouxe, mas eu não vou. Eu vou só ler um trecho da Clarice Lispector que eu disse para ela. Eu cometi um harakiri emocional porque eu fui ler o agradecimento da minha tese, né? E no agradecimento eu vou ter que olhar para você, Felipe. Não, tá tudo bem. Eu não vou cair duro ainda. Mas no agradecimento eu divido com a Marta um trecho que é importante. Diz assim: perdi alguma coisa que me era essencial e que já não me é mais. Não é mais necessária. Assim como se eu tivesse perdido uma terceira perna que até então me impossibilitava de andar, mas que fazia de mim um tripé estável. Essa terceira perna eu perdi. E voltei a ser uma pessoa que nunca fui. Voltei a ter o que nunca tive. Apenas as duas pernas. Muito obrigado por tudo. Coordenador da psicologia da PUC Paraná. Falou só da política, mas academicamente.
E o Marcos, a gente, né, eu e o Vitor aqui, nós temos um agradecimento muito grande por ele, né, por vários motivos, assim, né, ele foi nosso professor na graduação, e um segundo motivo que cabe muito bem aqui, né, além dele ter pegado a gente no colo e né, ensinado, foi a pessoa que nos ensinou a gostar de comportamento verbal. E quando o Vitor fala do impacto da Marta nas outras pessoas e como isso vai sendo replicado, acho que o Marcos é uma prova assim viva aqui, né, de quanto que diretamente a Marta influenciou o Marcos, que nos influenciou, e posteriormente o Marcos nos apresentou para a Marta, né? Então a gente tem assim um carinho, uma admiração também muito grande pelo Marcos. E que discurso emocionante, né? Acho que a gente quase se olhou para não chorar os dois, mas daí se olhava para a Marta, como que segura, né, a emoção. E agora, né, eu gostaria de chamar a Andréia, que está aqui. Nossa, gente, que emoção, que responsabilidade. Eu pensei, mais um desafio que a Marta coloca, que eu tenho o privilégio de receber, né? Porque são os desafios do bem, né? Muito bom. Bem, nossa história, Marta, eu nem sei se você vai lembrar disso, começou há 32 anos atrás. 32, gente, é muito tempo, né? Começando o mestrado, e começou bonita, veio bonita, né? Uma história de emoção mesmo. Bom, a Marta, redundância aqui, né, gente? Já estão falando isso, mas enfim. Marta é uma pessoa que agrega e abre portas sem fronteiras, né, para todos. E isso, ensinando a análise do comportamento aplicada. Faz parte da minha vida, conheci pela Marta e faz parte da minha vida diariamente, no trabalho, vida pessoal. Existe um antes e um depois da Marta. É uma pessoa que, como uma exímia líder, ela consegue promover o melhor entre as pessoas. Ela consegue ensinar, permitir que os alunos voem. Ela é generosa para tanto. É muito bonito esse altruísmo que ela tem com relação à análise do comportamento, à pesquisa, à ciência. Eu diria que sigo aprendendo, aprendi e sigo por meio do que ela trouxe e traz, sabedoria, humildade, resiliência, luta. A lisura da pesquisa e da ciência pelas mãos da Marta não perdem o olhar humano. A Marta não teme humanizar. É redundante ao que já falaram aqui, né? Ela não tem medo, e isso é fantástico. É isso que permite que as pessoas vão transmitindo, possam transmitir, seja por meio da clínica, seja por meio da pesquisa, da academia, na sequência, nas aulas, em tudo que vão construindo, humanizando. Então, Marta, não tem, né, como descrever. Eu nunca conheci ninguém nesse meio, né, que conseguisse unificar, personificar. Você é isso, né? Ciência, cultura, emoção, humanização, fronteiras. E é isso que eu penso até em nomear aqui hoje, né, nesse espaço, tomo a liberdade de nomear como um espaço de gratidão. Acho que é a palavra que mais traduz o que todos nós que passamos pela sua vida, que tivemos você na nossa vida, sentimos. Gratidão, sucesso e prosperidade para você. Veio para a USP e fez um belo trabalho de um programa de paz que hoje é aplicado em muitos lugares e fora do Brasil, e tem um trabalho importantíssimo junto ao Hospital Dia do Instituto de Psiquiatria da USP. Obrigada. Gratidão. Muito bom. Leio. E posso fazer então esse, né, tem uma pessoa que está aqui que, né, que é a Leila Bagaiolo, que está aí, e de surpresa, vamos ver se ela topa. Havia um convite, mas não tinha uma confirmação. Já que ela chegou, quem sabe, né? É rapidinho.
Gente, eu não imaginei que eu fosse falar nada. Mas vendo aqui essas pessoas, me passa na cabeça o filme 2003, 2004. Eu estava acabando meu mestrado na PUC. Vinha estudando equivalência de estímulos. Comecei com a Paula Deberti na graduação, lá pelos anos 98. Aí depois, professora Deise, professor Júlio, que estão aí. Eu ia lá para São Carlos, fiz meu TCC, meu mestrado, e aí, ao fazer o doutorado, a Teia e a Amália falaram, a Marta está vindo da Mackenzie para a USP. Aí fui para a Mackenzie, a primeira vez que a gente conversou foi lá, e daí a gente começou a combinar e eu vim para cá. Então foi uma das primeiras turmas, 2005, eu, Pedro, a Cíntia Guilhardi, a Paola Almeida, nós 4, fomos a primeira turma de doutorado. E aí, nisso, então, a gente continuou estudando, né, Martita? Equivalência de estímulos, é outro apelido. E aí a gente fez, então, com autismo, pegamos equivalência, fizemos, né, cheio de gráficos, e foi muito maravilhoso. E aí acabamos em 2009, estamos juntas até hoje. Muito obrigada por tudo. Querida. Obrigada. Surpresa, né? Mas uma surpresa muito boa. E agora, vou chamar aqui a Valéria Mendes, que... Cadê? Ali. Ariane chegou, né? Muita gente, né? Tô só lá olhando a Marta aqui se acabar. Então, a minha história com a Marta começou lá em São Carlos ainda. Quando eu terminei o meu mestrado, eu entrei para o doutorado, para o programa de doutorado já. E por questões pessoais eu não pude continuar. E aí eu conversei com a professora Deise, a querida professora Deise, que me acolheu muito bem naquele momento e falou, olha, eu vou te encaminhar para uma pessoa muito querida, que eu tenho certeza que vai te receber muito bem, né? E mesmo não fazendo transferência, nada, né? Eu me desliguei do programa lá e vim aqui com a cara e coragem. E a Deise conversou com a Marta e a Marta me recebeu de braços abertos. E a nossa história começou aqui com ela, né? E até hoje. Isso foi em 2013, 2014. Né? E aí nós comecei a frequentar o programa como ouvinte, participando dos atendimentos do CAIS. Aí nós começamos a pensar nos projetos, né, o que faria, e já não era na área de comportamento verbal, já naquele momento, né? Era mais sobre pesquisa aplicada ali com as crianças atendidas no CAIS. Mas, né, como o destino acabou intervindo ali, eu acabei ficando grávida, me afastei um pouquinho desse momento e depois eu retornei, né, 2 anos depois. E aí a gente fez o projeto, a gente já estava, né, bem encaminhada para entrar no processo seletivo quando veio a pandemia. E o destino, mais uma vez, interferiu ali nos nossos planos direto, né, Marta? Só que como sempre, eu fui aprendendo a ver isso na vida, todos os desafios que são impostos, a professora Marta transforma em oportunidade, né? E aí, com a pandemia, nós começamos a manter os atendimentos online e adequamos o projeto para uma pesquisa no formato remoto. E começamos a coletar dados, né? E aí, nesse meio tempo, eu participei do processo seletivo, fui aprovada, né? E aí nós começamos a desenvolver o projeto presencialmente, projeto de pesquisa, e já fiz minha qualificação, né? E rumo à defesa aí, graças a toda a dedicação e empenho, ela nunca deixa a gente desanimar.
frente às dificuldades, nunca, né? Então, eu acho que eu só tenho a agradecer de ter encontrado essa pessoa tão maravilhosa, tão querida, que sempre me deu muita força e sempre me motivou a continuar na pesquisa diante de... Tem uma foto que eu não consegui trazer, mas ela é icônica, né? Ela já até deu aula com a minha filha no colo, porque ela, até isso, a Marta, né? Ela sempre compreendeu muito a pesquisadora mãe. E às vezes a gente tem situações assim, Marta, precisei levar a Rebeca. E a Rebeca aqui, né? E a Marta não tem problema, né? Pegou ela no colo e deu aula com ela, e ela quietinha, a Marta, né, orientando ali. E então isso também me marcou muito, e ela é uma querida mesmo. Obrigada. Valéria faz o cais acontecer, gente. Se não é Valéria, esse cais eu não teria conseguido. Muito obrigada, viu? O trabalho. Ela é a coordenadora assistente do Centro de Apoio ao Autismo e Inclusão Social da USP. Olha, vi a Ariene lá chegando, ó. Vamos chamar a Ariene. A Ariene falou que ia falar. Ariene Coelho. Mas aí vai acabar essa falação toda que eu já estou caindo. Tá bom. Tem mais uma pessoa daí só, tá? Que é a Thalita. Professora. Não mando nada aqui hoje. Chegou na hora certa. Gente, me disseram que eu tinha 3 minutos para falar sobre a Marta. E aí eu escrevi aqui, eu não sei quantas pessoas já falaram, provavelmente eu devo me repetir um pouco, né? Mas eu anotei algumas coisas aqui que eu queria trazer, né? Eu fiquei muito feliz quando eu soube desse evento, muito feliz, porque eu acho que a Marta é uma pessoa que tem um papel importantíssimo na nossa área, né? E eu anotei aqui, vou um pouco ler, um pouco falar, tá? Que eu queria homenagear a Marta hoje, né? Exaltar ela pelo viés da importância dela num contexto onde a permanência, né, de uma mulher no contexto científico significa resistência, né? Então, assim, a dedicação de uma vida, né, da professora Marta é assim um belíssimo ponto de partida para a gente refletir sobre a ciência no Brasil, né? A partir da perspectiva de gênero. Estou vendo as meninas ali, a Paula, né? E lembrando aí dos nossos percursos, né? Especificamente quando a gente fala da psicologia e da análise do comportamento, que são áreas predominantemente femininas, mas embora sejam áreas predominantemente femininas, né, a gente vive numa sociedade onde marcadores, né, de raça, de gênero, né, de classe, eles acabam sendo peneiras para o acesso e para a permanência, né, de mulheres nesse espaço, né? E quando a gente fala do protagonismo de mulheres na construção da ciência do comportamento no Brasil, a gente necessariamente passa pela professora Marta, né? Sem dúvidas, ela é parte de uma geração importantíssima das pioneiras, né? Pois é, exato, né? Então, a gente entende o quanto isso é difícil. Então, se a gente para pensar, olhar o currículo da professora Marta e pensar, né, que a professora estava defendendo o mestrado na década de 80, no começo da década de 80. E somente em 88, os direitos das mulheres e dos homens foram equiparados na Constituição. Então, vocês podem, estou vendo muita gente jovem aqui, então vocês podem imaginar o tanto de mansplaining, mentorrouting e tudo mais que a Marta já deve ter enfrentado nesse processo de representar, né, a gente
de ser uma mulher representante da análise do comportamento, não só como professora e como pesquisadora, mas também como uma representante política no Brasil inteirinho, né, todo, e pelo mundo. Tá? Então, a Marta foi a primeira mulher brasileira que fez uma ABA internacional. Ela foi presidente da Associação Internacional de Análise do Comportamento, né? Então, assim, esse é um processo que a gente precisa olhar para isso pelo viés do gênero e ver o quanto a gente precisa de fibra, o quanto a Marta teve que ter de fibra e de resistência para abrir esses caminhos, né? E para manter, né, os caminhos das mais velhas dela, ela falou da Carolina Bore, né? Manter esses caminhos abertos, né? Então, era isso que eu queria dizer, né? Que hoje eu me sinto feliz e honrada de poder celebrar a vida e a obra da Marta, né? Que tanto significa assim para a ciência do comportamento, para todo mundo que está aqui, né? E eu celebro assim, Marta, todas as suas facetas, não só a Marta, professora, pesquisadora, representante, né? Que politicamente tem um papel tão importante na nossa área, mas também a Marta que recebe todo mundo de braços abertos, que a gente se diverte, né? Que a gente tem super, né, lembranças dentro do laboratório de momentos muito gostosos, né? Então eu celebro, né, isso aqui, celebro a sua vida, né? E agradeço por você manter iluminado, né, esse caminho que foi aberto pelas suas mais velhas, que são nossas também, né? E agradeço por você continuar abrindo esse caminho para todas nós mulheres, analistas do comportamento, que de alguma forma passou aí pela sua vida. Eu agradeço muito por você ter passado pela minha. Tá bom? Ele é coautor do nosso livro, Análise do Comportamento Simbólico, lá do... Estou vendo Paula Dália aqui, gente. E agora a última pessoa, que é a Thalita Souza. Cadê? Tá aí. Bom, vou falar um pouco depois de tantas pessoas importantes e depois de tantas falas importantes e bonitas que falaram para você. Eu vou falar um pouquinho sobre mim. Eu conheci a Marta em 2017, que eu fui a penúltima turma da especialização dela no H1. Né? De lá para cá, na especialização, eu tive, né, o convite de participar do CAIS, que até hoje eu estou no CAIS. Então, fico até um pouco emocionada. De lá para cá, são todas as quintas-feiras. Então, eu venho aqui, eu gasto 2h30 para vir, mas é uma motivação muito linda de aprender cada vez mais. A Marta, como vocês já falaram tanto, né, não tem nem o que falar. Ela tem várias palavras para falar e a gente passaria muito tempo aqui falando. Então, eu sou muito grata, né, por participar do CAIS, participar da sua vida, que toda quinta-feira ela compartilha a vida com tantas outras pessoas que participaram aqui. Tem várias pessoas aí que eu já vi que participaram do CAIS. Eu falo do CAIS porque, né, ele faz parte da minha vida, como a Marta também faz. Então, tem muito que falar, vocês veem que fico emocionada, né? Conheci os meninos também, lá do CAIS, muitas outras pessoas. A Marta é isso. Olhar para ela e chorar no sentido de emoção. E eu sou só grata. Grata por tudo. E toda quinta-feira é um aprendizado diferente. Toda novidade que ela traz. Então, a gente senta lá e a gente fica só assim, ó, olhando, admirando. É como se ela passasse na passarela e as pessoas assim, ó, tudo olhando, porque é admirável tudo que ela fala e tudo que ela faz, tanto dentro da análise de comportamento como pessoa, né? Então eu tenho um cuidado, porque como ela é mais velha, um cuidado de filha, de cuidar
cadê sua bolsa? Fecha a bolsa, Marta, cadê seu celular? Né? Então, esse cuidado, porque esse cuidado que ela tem com a gente, de nos tornar pessoas boas, nos tornar bons profissionais, e no CAIS é isso, ela pega os alunos, ela transforma, ela modifica tanto a vida como profissionais também. Então, sou grata por isso. Obrigada. Thalita é uma resiliente, agora ela passou no exame de inglês e está fazendo um mestrado sobre a história do CAIS, que é uma história, uma história longa, muito documentada. Lívia Aureliano, Lívia não está aí, né? Ela fez a tese dela e você vai agora recuperar a história. Obrigada por tudo, viu? Por não me deixar perder tanta coisa, que eu sou muito estabanada. Não tem problema. Obrigada. E agora a gente... Sim? Boa tarde. Desculpe me interromper toda a serenidade. É que a Marta me apresenta como a mãe do primeiro paciente dela. Aliás, foram 3 primeiros, porque eu tinha 4 filhos. E eu queria trazer para a Marta, vim aqui. Nós somos até muito amigas, né? Depois a vida nos separa. Mas eu vim aqui para te agradecer o que você fez pelos meus 3 filhos. Uma está ali, ó. A Cristiane, que até trocou a fralda da tua bebê. Mas... que não é mais bebê, mas enfim. Mas eu vim aqui só para dizer, como mãe de paciente, vocês todos profissionais, eu não sou administradora de empresas, mas você fez um bem enorme para minha família. Meus 3 filhos, a 4ª você dispensou. Era QI alto. Você dispensou, mas você fez muito bem para mim, para meus 3 filhos mais velhos, e o que mais que eu quero agradecer a você. Meu filho mais velho foi assassinado. Você chegando dos Estados Unidos, você foi direto para o cemitério para chorar comigo. É isso, Marta. Marta é uma pessoa maravilhosa. Eu era professora da PUC e terapeuta, né? E o Alexandre Gade Peçanha, né? Era dentista, e foi aquele assassinato horrível em que eles incendiaram, né, a pessoa. Então, foi uma perda muito grande. Ele estava muito bem, né? Mas ele estava embaixo da mesa na primeira sessão. Eu fui buscá-lo lá, fiz a sessão em casa, porque o analista vai onde o problema está, né? Exato. E era a parte de orientação de estudos, uma fase que Gerson era meu amigo qualificado, ele atendia os casos junto. O professor Gerson Manari hoje está nas grandes cúpulas, alturas. Obrigada por estar aqui, viu? Fofa, linda. Dito isso, fica aqui, né? Acho que quantas vidas a Marta já mudou ao longo da história, isso é inegável. E dito tudo isso também, eu convido agora para o palco 2 pessoas que são muito importantes. Convido o João Lucas Bernardi, que recebeu o prêmio da ABAE, né, pela Marta, e também Marcelo Benvenuti, que é representante internacional da ABAE, para falar um pouquinho e entregar algo que é muito importante para a Marta também. Por favor, professor João Lucas.
Bom, eu estou aqui estou muito contente de estar aqui, vendo todas as pessoas que acompanham a Marta, ver a Marta, que é uma companheira, né, de muito tempo. Eu me lembro, Marta, do dia que a gente estava depois de uma reunião do Pronex, a gente estava no Galinheiro Grill, aqui em São Paulo, e foi o dia que eu soube que você vinha para a USP. Você falou assim, eu tô fazendo concurso para a USP, talvez eu comece a trabalhar lá, estou animada e tal. E eu lembro que eu falei assim, puxa, seria ótimo, né, se você viesse para a USP. Eu não estava aqui também, e eu estava na PUC, né, e você estava no Mackenzie, e eu lembro que a gente tinha interesse, eu estava na época da pós-graduação, né, e numa época que tinha muito pouca oportunidade, né, de trabalho na EC, aqui na USP, e eu lembro que eu fiquei muito animado, né, de saber que você estava com essa proposta de prestar o concurso na USP, estava com essa possibilidade de vir para cá, e eu lembro que eu falei assim, seria ótimo que você é uma pessoa que não só é uma excelente acadêmica, mas é uma pessoa que tem um brilho, né, tem esse carisma tão especial, e eu acho que essa homenagem sua só mostra que foi super acertado, né, que bom que deu certo, que bom que você veio, e acho que como em outras oportunidades, acho que você veio para cá e abriu caminho. Acho que eu devo ter vindo nessa leva, né, das coisas que você constrói e abre portas para os outros, como o pessoal tem falado aqui, né. Hoje eu estou aqui mais de mensageiro, né, acho que essa homenagem é uma homenagem dos alunos, né, acho que os alunos estão de parabéns por essa iniciativa. Fico muito contente de ver os alunos engajados nessa homenagem tão merecida. Fico emocionado de ouvir assim os relatos, né, pensando, né, toda a sua dedicação como docente. Mas hoje eu estou aqui como mensageiro. Eu vim trazer dois prêmios para você, né? Vim trazer assim você recebeu os prêmios no exterior, né? Duas premiações internacionais, na verdade uma premiação internacional e um reconhecimento, né? Um título da ABAE, né? O prêmio é o prêmio da ABAE sobre divulgação da análise do comportamento na grande mídia, né? De 2023, trouxe para você aqui o troféu físico, né? De um trabalho que a Marta fez durante a pandemia, que foi um trabalho muito importante de divulgação. E o outro é o reconhecimento como fellow da ABAE, né, que é um reconhecimento importante por todas as suas contribuições na associação e pela divulgação da análise do comportamento pelo mundo. Então, tá aqui, eu trouxe escondido, porque eu falei que é que nem noivo, assim, só pode ver na hora que recebe o prêmio. Então, aqui, vou te entregar agora. Muito obrigado, Marta. Divulgação da grande mídia e o reconhecimento de fellow. Obrigada, gente. Mais uma. As lágrimas todas aqui. O meu irmão está aqui, querido. Obrigada, Marcelo, por fazer isso. Imagina. Historicamente, eu fiz isso para Todorói uma vez. Ah, olha só. Viu? Então, muito obrigada por ser nosso representante internacional, por trazer. Era uma tarefa que João Lucas ficou de trazer, né? E ajudou, achou mais seguro e mais representativo, claro. E esse é um prêmio pela divulgação da análise do comportamento na grande mídia durante a pandemia, né? Fiz vídeos. Minha filha Luísa falava, mãe, a gente são 3 da manhã, o que você está fazendo aí? Estamos fazendo um vídeo lá. E parece que ajudou um pouco, a gente nunca sabe, mas, né? Então, e João Lucas era encarregado, me ajudou muito nesse artigo, eu tenho agradecimentos a você, né? E também o seu papel no nosso laboratório, viu? Eu tenho algumas palavras para dizer, tá? Então, Calma aí. vou sentar antes que eu caia. Senta conosco aqui, Marta. Eu vou sentar, tá bom. Antes eu quero pedir desculpa pelo meu atraso. Eu estava... De que vale eu estava a serviço da análise do comportamento? Então, assim, eu acho que a causa é nobre. Mas eu me sinto muito à vontade em falar em público sobre coisas técnicas. Mas eu tenho muita dificuldade de falar sobre as coisas que eu sinto em público. Então, eu escrevi para não correr o risco de me embananar. Para mim, Marta, a oportunidade de te homenagear em vida é uma alegria imensa. Sobretudo porque quando a gente se conheceu na primeira JAC Anápolis,
Nem no meu delírio mais otimista eu imaginei que a gente ia construir uma história que está completando 12 anos. De lá para cá, eu pude acompanhar uma parte da sua carreira sob um ponto de vista bastante privilegiado. Eu conheço várias das pessoas que estão aqui, né, que passaram pela sua história. E foi desse ponto de vista que eu conheci a Marta professora. Nas palestras, na especialização aqui na USP, nas aulas de graduação, de pós-graduação e durante, é claro, os encontros do CAIS. A maioria de vocês conhece esse lado da Marta professora, uma tutora dedicada, que monta suas aulas com uma observância fervorosa do modelo de seleção por consequências do behaviorismo radical, mas que também pensa muito no aprendiz e traz sempre um pouco de bom humor e exemplos e leveza. E eu tenho certeza que todo mundo que já assistiu uma aula da Marta já viu os célebres slides mostrando a foto dela ao lado de B.F. Skinner e outras tantas personalidades da análise do comportamento. Eu conheci também a professora Marta líder, desde os seus tempos de presidente, período no qual ela orgulhosamente representou a comunidade brasileira junto à ABAE e proferiu um dos discursos presidenciáveis mais memoráveis da associação, que era o Behavior Analysis Without Borders. A professora Marta também foi líder na fundação e florescimento da CBR. A Marta não poupou esforços para defender uma associação de análise do comportamento estrito sensu, e a sua participação começou com a Associação 001 e culminou com a organização do evento que ela encabeçou no ano passado, e todo mundo que acompanhou de perto sabe o tamanho do esforço que ela dedicou para entregar um evento tão bonito da Associação Brasileira de Análise do Comportamento. Eu conheci também a Marta orientadora, um privilégio especial. Quando eu cheguei ao doutorado, ela tinha uma ideia muito clara do que ela gostaria que eu fizesse. Eu dei seguimento a uma linha de pesquisa sobre os efeitos do autocrítico na formação de classes de estímulos, e poucas pessoas sabem disso, mas quando eu entrei, o laboratório já estava perseguindo essa linha com bastante força. Eu simplesmente peguei um dos trabalhos que tinha acabado de ser concluído, peguei uma revisão de um parecerista e dei continuidade com base nos comentários. Eu lembro, ao mesmo tempo que a Marta me guiou, no entanto, ela também me deu muita liberdade, como uma guardiã zelosa que sabe que às vezes a aprendizagem envolve a exposição direta às contingências. Graças a ela, eu pude colaborar com outros laboratórios, cursei várias disciplinas, algumas fora da nossa área, e ela sempre confiou nas minhas decisões. Muito obrigado por isso. Eu conheço também a Marta amiga. No meu primeiro dia em São Paulo, em 2013, a Marta muito gentilmente me deu uma carona do Ibis Budget, na 9 de julho, até o Mestiço, onde a gente jantou junto com o saudoso professor Roosevelt e com a Maria Malotte, às vésperas da primeira reunião ABAE-CBR. Eu lembro da minha surpresa esse dia ao perceber que a Marta Rubner, uma das minhas referências, estava me dando uma carona e jogando conversa fora dentro do carro, e eu olhei assim, o que está acontecendo aqui? E, aliás, a nossa amizade continua muito forte, de forma que eu considero a família da Marta parte da minha rede de apoio paulistana. Domingos e Luiz, especialmente, e a família toda me acolheram em seus encontros com muito carinho, e eu vou ser eternamente grato a vocês por isso. Graças a vocês, especialmente a Marta, eu sinto que São Paulo e a USP são hoje a minha casa. E nos últimos anos eu conheci uma Marta muito humana, e desde a pandemia, sob o júbilo de um governo anti-ciência, até os tempos recentes em que nós vimos pessoas que são queridas a nós dois partirem cedo demais, essa Marta me ensinou algo sobre valores, sobre o que é importante na vida e sobre manter-se firme apesar das adversidades, manter-se otimista e abalado se for o caso, mas sem nunca perder a ternura. Por isso, os meus votos aos seus 70 anos, Marta, são egoístas. Mas eu tenho certeza que eles representam a vontade de muita gente aqui. Eu torço para você ter mais anos, mais 70 anos, ativa e fazendo por muitos outros estudantes o que você fez por mim. Parabéns a você, Marta, pela homenagem e, sobretudo, pela sua trajetória, uma história digna da analista do comportamento mais brasileira que eu conheço. A esposa de João Lucas está ali. Linda Paula, está amicíssima da minha neta ali. Olha, eu posso sair daqui? Não, continue aqui. Falamos de tantas Martas aqui, e tem uma Marta que é importantíssima, que é a Marta cantora, que é a Marta artista.
E não existe um evento da Marta sem música, sem alegria, sem leveza. Então esse é o momento, né, da Marta mostrar para vocês um lado que eu gosto muito e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Ai, meu Deus, eu não vou falar mais. Tem muito verbal vocal, né, gente? E muito choro. Esses meninos me tiraram de um momento muito complicado. Meu irmão querido está aqui. Nós éramos em 4, hoje somos 2. Um momento muito difícil e que eu precisava de uma dopamina, de uma serotonina, de tudo de bom, e eles estão trazendo isso. Então eu agradeço demais. E eu queria chamar então o Marco Varela, meu colega do Departamento de Psicologia Experimental, querido flautista de muitas rodas de violão, esposo da Iarca, nossa colega de departamento na área de etologia. E então, ao invés de falar e chorar, eu vou cantar 2 músicas. Uma em homenagem a Carolina Bori, meus queridos amigos todos, né? Que é a música Carinhoso, que ela gostava muito e a gente tocou e cantou na homenagem a ela. E Não Deixe o Samba Morrer, que eu lembro de Teia, que Paula Braga está aí, Mali, Regina, minhas queridas. A Biblioteca USP está aqui representada, tanta gente querida aqui. Parece que o melhor de tudo é o outro lado de lá, que tem comida e tem um museu interativo que eu não tenho a menor ideia, ainda não vi. Vamos ver o que vai ser. E agora, Marco Varela vai me acompanhar na flauta. Eu não sei se eu vou conseguir. A gente só precisa ver se o ré ainda está funcionando. E minha cunhada Sandra está aqui, marido, meu escudeiro fiel, meu grande parceiro. Sem ele não seria 1/3 do que tudo que eu sou. Minha cunhada, Marivalda, vocês todos alunos. Minha neta linda, Bia. Pode fazer a segunda voz daí, que sua voz é tão afinada que vai ecoar muito lindo aqui, viu? Você está entre amigos. Tá bom? Fica aí para você necessitar de qualquer coisa. Imagina. De jeito nenhum. A Paula sabe cantar. Não, você fica com o violão de repente. Ah, já tem o violão aqui, então não precisa. Mas não sai daí, não dá apoio moral aí. Ah, Marco tem que sentar. Obrigado, Marco. Obrigada, viu, Marcelo? Obrigada. Esse prêmio eu queria muito ter visto. Os 2. Tá bom? Tá. Opa, vamos de novo. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. E os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foges de mim. Ah, se tu soubesses como eu sou tão carinhoso e o muito, muito que te quero. E como é sincero meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, 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 vem sentir o calor dos lábios meus, à procura dos teus. Vem matar essa paixão, cante comigo, que me devora
o coração e só assim então serei feliz, bem feliz. Agora, então, pelo local que a gente está, né, Instituto de Estudos Avançados da USP, é um futuro daqueles docentes que se aposentam, para não parar de pensar, né, para não parar de pesquisar, forma projetos livres aqui. Então, essa foi uma das razões da gente escolher aqui. E aí, Não Deixa o Samba Morrer, na Morte da Teia, a gente cantou, substituindo a noção do samba pela análise do comportamento, pela ciência, pelo saber científico, né? Então, é uma música de legado. Já não estou tão novinha, mas agora estou me sentindo com muito mais força do que eu sentia ao pensar nos 70. Então, vamos até a compulsória, né? Quando eu não puder sambar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, leva meu corpo junto com meu samba e o meu anel de bamba, entrego a quem mereça usar. Eu vou ficar no meio do povo espiando, minha escola perdendo ou ganhando mais um carnaval. Antes de me despedir, deixo ao sambista mais novo o meu pedido final. Vamos lá. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Então, a emoção está muito grande. Mas tudo eu faria de novo se não fosse para tão longo amor e tão curta vida. Amo todos vocês, amo a análise do comportamento na ciência. Tenho aprendido muito com o Júlio, e desde o MCT, a abertura, né, da análise do comportamento para as diferentes questões que vêm aparecendo, e a ciência é o principal canal, a defesa das mulheres, a defesa dos lugares que a gente tem nesse mundo, ao meu querido marido Domingos, a minha filha Luísa, que são meus pilares, né, afetivos, a minha família, o meu irmão, a boa minha cunhada, as minhas cunhadas, e a vocês, alunos. Vocês são vida, então eu não quero perder isso. Então vamos continuar até a compulsória e vamos que vamos, tá certo? Agora, então, Felipe e Vitor, que eu não sei nem como agradecer por isso, venham dizer o que vai rolar. É só ir, né? Só ir. Bom, vou falar alto aqui. Antes de irmos, né, a gente tem um momento agora muito bom, né? Temos comida, tem um museu interativo que acho que é a parte mais interessante aqui, onde a gente vai ver através de outros prêmios, né, de fotos. Essa parte eu não vi nada, é surpresa. Então, é um jeito, né, da gente... O que todo mundo falou aqui, a gente vai ver, né, nessa outra sala, em diversas formas, né, de diversas formas. E a gente tem que agradecer aqui
a todos os ex-alunos que estão aqui presentes, todos os alunos atuais, colegas de laboratório, ajudaram muito. Todo mundo que ajudou muito, em especial, né? Domingos, Luísa, nada disso teria acontecido sem vocês. Pessoal do audiovisual, eles colaboraram muito. Jorge, fizeram, ali, ó. né, o Jorge, o Marcel, Pessoal da equipe. essas pessoas daqui da equipe, que é a Nath, a Lenita, a Larissa, a Fábio, a Natália, a todo o pessoal do CAI, alunos, o pessoal do CAI que estava ali ativamente, né? Muito obrigado, né, por tudo, né? Sem vocês, nada disso tinha acontecido, né? A gente tem um E vamos lá agora, né? Agora é só ir. Não é só ir, é só ir. Atravessem aqui, tem um foyer.